Olá, sou o professor W. Gabriel, vindo aqui novamente falar sobre marketing com vocês. Eu falo das aprovações dos projetos que vocês desenvolveram. Existe um início bem caricato para apresentações que, na verdade, ela começa antes da própria apresentação, que é o reconhecimento de quem vai estar ali. Você precisa saber quem vai estar naquela mesa para que você possa apresentar aquilo da maneira mais adequada. Uma das grandes virtudes do profissional de marketing é ouvir antes de falar. Segundo a sua visão, como é que você vai questionar anos de enriquecimento daquela empresa, formas de enriquecimento que aquele cliente teve, aquele seu chefe que chegou àquele cargo, enfim, como é que você vai questionar isso em 5 minutos, em 15 minutos? Você vai querer realmente mudar uma cultura que dura anos em 5 minutos, em 15 minutos? Não, na verdade isso é dar murro em ponta de faca, não é assim que se faz. Então você precisa compreender o que ele tem para falar, tentar entender para depois esboçar alguma fala. E muitas vezes é melhor até você dizer que o projeto vai ser ajustado de acordo com as falas que foram feitas ali naquela mesa e em seguida você faz uma nova apresentação. Por quê? Porque muitas vezes você tinha tanta coisa para falar, queria explicar tanta coisa que o tempo já passou, aqueles 15, 20 minutos que você tinha já foram embora e se você for falar mais, apenas a paciência daquela mesa que está escutando vai acabar mais rápido, não vão lhe dar tanto atenção, então é melhor você segurar as críticas, trazer para dentro de casa, reformular alguma coisa que você tenha de mais pontual e levar novamente a apresentação modificada. E quando você levar essa apresentação, aí vai a nossa última dica aqui, tem um formatinho que dá para deixar essa apresentação um pouco mais leve. Antes de mostrar a apresentação em slides, entregue uma apresentação escrita, nem que seja num formato de paisagem ou então de retrato mesmo, em forma de texto e não só em slide puro, e leve uma apresentação escrita. Por quê? Porque você não obriga as pessoas que estão na mesa a simplesmente escutarem o que você está falando e olharem para o seu slide. Elas podem compreender melhor sobre o que está escrito naqueles slides. Isso é uma jogada boa para que depois elas possam até levar para casa, levar para suas salas, levar para onde for e dar uma lida melhor sobre aquilo que você está fazendo. Se você for uma empresa e estiver apresentando um projeto desse aos seus clientes, observe muito bem se no rodapé, na lateral, enfim, tem as suas marcas, tem os seus contatos, porque são aqueles contatos que muitas vezes vão servir para que aquele cliente tire alguma dúvida que porventura ele venha a ter enquanto estiver ali revisando o seu projeto. Bem, segundo ponto da apresentação aqui, dessas últimas dicas que eu estou falando para vocês, é vocês obviamente não lerem os slides. Isso é terrível, isso mostra uma insegurança terrível. Então, você pode até ter muito texto no slide, mas a maneira escrita para poder entregar. Mas diga na apresentação, gente, eu não vou ler os slides, todos esses slides aqui estão para vocês podem ler depois com calma, eu vou apresentar um resumo do que tem nos slides para nós sermos objetivos. Isso demonstra segurança no que você está falando, isso demonstra confiança para quem está escutando e faz com que você se torne a figura central ali daquela reunião e não simplesmente o slide para onde eles estão olhando. Então, não leia os slides. Pode até apontar um gráfico ou outro, mas não leia os slides porque você mostra nervosismo, você mostra insegurança e ninguém vai, em sã consciência, aprovar um projeto que está completamente inseguro. Se você vai fazer um projeto escrito, aquele projeto em prosa mesmo, com parágrafos, etc., faça um sumário. Um sumário é extremamente importante para quem quer fazer uma leitura rápida. Eu quero saber exatamente onde está o orçamento. No sumário tem dizendo qual a página. Eu quero saber exatamente onde está a metodologia desse processo. Quem são as pessoas que vão trabalhar. Onde elas vão trabalhar, onde elas vão fazer aquele projeto. O sumário tem isso descrito. Ah, Gabriel, mas eu tenho o meu projeto apenas de 3 páginas. Será que eu faço sumário? Faça um sumário lá no começo. Não precisa ser uma página só para sumário, até porque o seu projeto só tem 3 páginas. Mas faça um sumário para poder aproveitar, agilizar um pouco mais sobre isso. E, se possível, é interessante fazer um resumo básico de um parágrafo sobre as principais estratégias que você vai apresentar ali, que você está montando ali. Esse resumo é essencial para que a pessoa consiga entender de maneira rápida aquilo que você está falando. O cronograma é uma coisa que sempre tem que ter, tá, gente? Vamos combinar isso,
que cronograma você precisa ter para que você dê um norte para aquele cliente sobre o que você vai fazer e quando você vai fazer. Agora, uma dica também é que caso você tenha orçamento, caso você possua orçamento nesse seu projeto, eu sugiro que sempre tenha, mas eu sei que algumas empresas muitas vezes não colocam um orçamento, mas caso tenha um orçamento, que o orçamento esteja junto do cronograma, bem próximo ao cronograma, para que isso possa ser visto e passe mais confiança para quem vai aprovar aquele projeto. Bem, eu falei rapidamente aqui sobre o projeto, sobre as aprovações, só para a gente poder ter essa noção geral, né? Para a gente poder ter essas ideias. Mas o mais importante que eu queria falar para vocês é que antes de você sair retrucando tudo que estão falando sobre você, ou sobre o seu projeto, etc., dá uma pausazinha. Pensa se aquilo realmente se aquele é realmente o momento, se você precisa falar aquilo, retrucar aquilo naquele momento. Pensa se você precisa mesmo fazer uma grande resposta ou se na verdade eles estão apenas no calor da emoção. Muitas vezes é necessário que você dê um passo atrás para melhorar seu argumento e dar 2, 3, 4, 5 passos à frente. Então, às vezes é melhor recuar. Mas se a resposta tiver que ser dada na hora da reunião, escute antes de falar e anote a sua resposta. Não há vergonha nenhuma, enquanto as pessoas estão falando, você fazer anotações. Isso é um perfil muito jornalístico até, né? Eu gosto muito de fazer isso. A pessoa está falando, é uma crítica ao projeto, é um ajuste que tem que ser feito, é alguma coisa que não necessariamente é ao projeto, mas ao conceito. Um cara quis voltar atrás do primeiro conceito que ele já tinha aprovado, isso acontece bastante, né? Anote. Anote cada uma dessas críticas para que na hora que você for falar, você tenha esse argumento muito mais embasado. E você pode até dizer, bem fulano, como você falou, esse ponto tal, ele é desse jeito por quê? Vou explicar agora. Funciona assim, 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 assim. Vai atingir esse resultado. Se eu não fizer esse ponto que você está criticando, eu não vou atingir tal resultado. Você cita o ponto que foi criticado, inclusive falando diretamente à pessoa. Isso faz com que o seu argumento fique muito mais embasado e você olha no olho daquele que está exatamente fazendo a crítica. Muitas vezes isso é interessante, isso é importante que muitas pessoas compreendam dessa área de marketing. Muitas vezes as críticas são feitas não necessariamente para ajustar o projeto para melhor, mas sim ajustar o projeto de acordo com a cultura de quem está assinando aquele projeto, de acordo com a cultura de quem está aprovando aquele projeto. Então, se você está nesse momento delicado de aprovação e você detecta que o aprovador, né, o seu gerente, o seu chefe, o cliente, enfim, ele está querendo modificar aquilo de acordo com o gosto dele, e se você tem segurança que aquilo é um erro, espere um pouco. Não faça uma crítica pesada logo de cara. Tente explicar primeiramente o porquê que você colocou aquilo dali. Mas se mesmo assim ele criar resistência, o mais interessante é dar um passo atrás e trazer exemplos. Com exemplos, talvez ele consiga entender que aquilo é melhor. O que é isso que eu estou falando, gente? Isso é tentar modificar um pouquinho, de forma mais delicada, a cultura desse aprovador, mas não em 5 minutos, né? Não se muda a cultura de uma pessoa que enriqueceu ou que assumiu um alto cargo fazendo aquelas práticas. Não se muda uma cultura dessa forma tão rápida. Se muda devagar, com uma consultoria, com detalhes que você vai mostrar e principalmente exemplos daquilo que você quer aplicar. Então era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês hoje, falar um pouquinho sobre esse momento delicado das aprovações, falar sobre a tolerância que o pessoal do marketing precisa ter sobre os aprovadores, né? Entender os aprovadores, perceber a cultura desses aprovadores e não simplesmente sair questionando tudo que eles falam, ter um pouco mais de paciência sobre os argumentos, sobre a contra-argumentação e preparar muito bem as apresentações de vocês. Isso é um tema que geralmente não se fala nas aulas de marketing, se fala muito de planejamento, se fala muito de orçamento, se fala muito de ideias, mas se fala pouco de apresentações, de aprovações. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima com mais conteúdo sobre marketing.